Então, nós vimos na última aula que o capitalismo ele ruiu por completo quando aconteceu o crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, os Estados Unidos quebraram e levaram o mundo inteiro junto com eles. Na ocasião, em 1929, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi a única nação no mundo que não foi arranhada pela economia americana, muito pelo contrário, a economia soviética crescia a taxas astronômicas de 25% ao ano. Todos esperavam que o capitalismo quebrasse. Aliás, havia uma aposta geral que o capitalismo estava com os dias contados e que o socialismo seria o futuro da humanidade, porque o socialismo estava provando que era superior ao capitalismo. Quando tudo parecia estar perdido, quando o capitalismo parecia que iria se estilhaçar, eis que aparece uma luz no fundo do túnel. E a luz no fundo do túnel, dessa vez, foi o ex-presidente dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt. Este rapaz, o Roosevelt, ele tomou uma série de medidas que tirou o capitalismo da crise mundial, certo? Ao tomar posse, Franklin Roosevelt criou um programa de governo denominado de New Deal. New Deal, o novo acordo. Na verdade, o New Deal consistia na construção de um grande pacto social para unir o povo americano em prol de um único ideal. E o ideal usado por Roosevelt para unir o povo americano foi exatamente tirar os Estados Unidos da crise. Nós sabemos que a nação norte-americana é uma nação extremamente, fervorosamente nacionalista, e Roosevelt usou o nacionalismo que os norte-americanos possuem em benefício próprio. E com isso, ele criou um programa de governo denominado de New Deal. O New Deal salvou os Estados Unidos e o capitalismo da crise. Tanto que a figura do Roosevelt é uma figura absolutamente endeusada na historiografia norte-americana. Por sinal, Roosevelt, ele tomou o poder em 1933 e governou os Estados Unidos ininterruptamente até 1945. Algo que, inclusive, é proibido pela Constituição. Então, constitucionalmente, ele só poderia ter uma reeleição, mas ele morreu no poder. Na verdade, mudaram a Constituição para contemplar o Roosevelt. Era um prêmio concedido ao Roosevelt pelo tanto que ele havia feito à economia americana e pelo tanto que ele havia feito ao capitalismo mundial. No que consistia exatamente o New Deal? Veja só, quando Roosevelt tomou posse, ele implanta o programa New Deal e esse programa ele vai tomar uma série de deliberações. De todas, a deliberação que mais se destaca é essa daqui: a substituição do liberalismo pelo keynesianismo. Quando explodiu a crise de 1929,
a política econômica que estava em vigor era o liberalismo. E lembre-se, o liberalismo foi uma política econômica criada por John Locke, na verdade, o liberalismo ele apresenta três vertentes. O liberalismo político, Locke, o liberalismo social, o Rousseau, e o liberalismo econômico, Adam Smith. Portanto, quando a crise de superprodução aconteceu, em 1929, a política econômica que estava em vigor era o liberalismo. E Roosevelt substituiu o liberalismo pelo keynesianismo. O que é o keynesianismo? Repare, keynesianismo significa, ao pé da letra, intervenção do Estado na economia. Keynesianismo, ao pé da letra, significa intervenção do Estado na economia. E nós vimos na aula anterior que a intervenção do Estado na economia ela foi adotada pela União Soviética quando Stalin criou os planos quinquenais. Tá? Por isso que se diz que a economia soviética era uma economia planejada ou uma economia planificada. Porque era uma economia que tinha a forte intervenção do Estado. Quando o capitalismo quebrou, a Bolsa de Valores de Nova York sucumbiu, um economista britânico chamado John Maynard Keynes, ele fez um grande estudo macroeconômico. O que é que eu quero dizer quando eu lhes falo que o Keynes fez um grande estudo macroeconômico? Keynes, ele estudou a economia mundial na ocasião, por volta de 29, para tentar entender por que o capitalismo quebrou em 29. Mas não só isso, ele, além de querer tentar entender por que o capitalismo quebrou, ele também queria tentar compreender por que a União Soviética não quebrou. E, através desse grande estudo macroeconômico, o Lord Keynes ele criou uma política econômica chamada keynesianismo. O keynesianismo, o keynesianismo idealizado por Keynes, ele tem fundamentalmente duas vertentes. O keynesianismo tem, primeira vertente, intervenção do Estado. Ora, essa primeira vertente, a intervenção do Estado, é uma cópia do que acontecia na União Soviética. Olha a ironia do destino. A União Soviética está oferecendo ao capitalismo a alternativa para o capitalismo sair da crise. Então, o keynesianismo ele é ancorado basicamente em duas colunas. Primeira,
intervenção do Estado, e a segunda, criação do estado de bem-estar social. Então, todas as vezes que vocês virem na prova a expressão estado de bem-estar social, é a mesma coisa que keynesianismo. O que significa um estado de bem-estar social? A ideia do Keynes era a seguinte: o Estado precisa investir e intervir forte nos setores sociais. Para quê? Para criar uma saúde pública e gratuita de qualidade. Porque se o Estado criar uma saúde pública gratuita de qualidade, o dinheiro que os cidadãos gastam pagando o seguro-saúde, os cidadãos vão injetar na economia. O Estado deve investir pesado, criando uma educação pública de qualidade. Por quê? Porque o dinheiro que as pessoas gastariam numa educação privada, elas injetam na economia, quebrando dessa maneira o ciclo de superprodução. Então, veja, Keynes não queria acabar com o capitalismo. O que Keynes queria era criar um modelo menos predatório. E criou, um modelo de capitalismo menos pior, que desse mais atenção ao setor social. É claro que para isso, para você investir no bem-estar social, o Estado teria que aumentar a arrecadação de impostos. As empresas, então, elas passaram a sofrer uma grande tributação durante o período que o keynesianismo prevaleceu. O keynesianismo, ele foi uma política econômica hegemônica no capitalismo. O keynesianismo, ele foi hegemônico no capitalismo de 1929 até 1984, quando, nesse momento, o presidente Reagan, em parceria com a Dama de Ferro, como era conhecida, a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, criaram o neoliberalismo, que é uma espécie de liberalismo adequado à nova realidade. Tá? Então, o keynesianismo consistia numa política de intervenção do Estado na economia para controlar a crise de superprodução ou de subconsumo. Como já dito anteriormente, se o Estado ele controla a economia, esse Estado consegue evitar uma crise de superprodução, porque o Estado controla o que produz, como se produz, controla o mercado, controla o consumo. Pode até ser que, numa política intervencionista, falte mercadorias, mas é mais fácil você resolver o problema da falta do que deixar a economia mergulhar numa crise de superprodução. Então, a jogada do Keynes foi brilhante. Ele usou o exemplo da União Soviética para evitar que o capitalismo quebrasse, certo? Então, a âncora maior do New Deal foi a adoção do keynesianismo.
a política econômica do keynesianismo foi a âncora mor no New Deal. Bom, além da substituição do liberalismo pelo keynesianismo, o New Deal ele promoveu um corte de gastos com supérfluo. O Estado cortou gasto com supérfluo. Além do corte de gastos, aconteceu o repatriamento de capitais, que, na verdade, a gente sabe que o repatriamento de capitais já estava acontecendo, né? Logo que a crise de 29 explodiu, a primeira medida que o governo americano tomou foi tirar todos os capitais que eles tinham investido na Europa, ou seja, fora do território americano. Esse corte de gastos acabou sendo o principal fator que contribuiu para a quebra da economia latino-americana. E aí, evidentemente, quando a gente fala da quebra da economia latino-americana, estamos falando da quebra do Brasil. A base da economia latino-americana na época era a venda de produtos agrícolas. A América Latina, ela vivia na época da exportação de produtos agrícolas, certo? E como a Europa estava quebrada, embora ela estivesse em processo de soerguimento, era um processo de soerguimento muito lento. O principal comprador dos produtos agrícolas latino-americanos eram os Estados Unidos. Como eles estavam quebrados e cortaram os gastos com supérfluo, a economia latino-americana quebrou. Aí um negócio interessante, porque o que para eles é supérfluo, para nós é o sustento da nossa economia. O Brasil, por exemplo, na época, vivia fundamentalmente da exportação de café para os Estados Unidos. E a nossa economia quebrou, inclusive foi a crise de 29 o grande estopim para o final da chamada República dos Coronéis, da República Oligárquica ou da República do Café com Leite. O corte de gastos acabou abalando de morte a economia da América Latina inteira. Reitero, o que para eles era supérfluo, para nós era o sustentáculo da economia. Uma terceira e genial medida tomada por Keynes, por Roosevelt, desculpa, com base no keynesianismo, foi a criação do seguro-desemprego. O seguro-desemprego, que hoje é uma realidade mundial, todos os países do mundo adotam o seguro-desemprego, foi uma criação do programa de governo do Roosevelt, o New Deal. No que consiste o seguro-desemprego? O seguro-desemprego consiste no seguinte: é um salário pago ao trabalhador pelo Estado, mas pago pelo Estado de que maneira? Se o Estado, na época, estava quebrado. Roosevelt imprimiu dinheiro, provocando uma pequena inflação, para que o Estado norte-americano ele tivesse um aporte de capitais, para que esses capitais, esse aporte de capitais, pudesse
ser injetado no keynesianismo, nos programas sociais. Mas Garrido, isso ia provocar uma inflação. Sim, mas era uma inflação de risco calculado. E quem diz que inflação é ruim? É impossível ter crescimento econômico sem inflação. O problema é quando a inflação se torna completamente, totalmente descontrolada. Essa é a grande questão. Quando a inflação foge por completo do controle, aí já foi. Então, o Estado ele vai gerar uma inflação para poder aumentar. Entendam bem, gente. O Estado tinha que aumentar a quantidade de dinheiro circulando. Porque a circulação de dinheiro sumiu. E se a circulação de dinheiro some, desaparece, você vai ter uma retração de consumo. Por isso que eu sempre digo, a circulação de dinheiro desaparece, você tem uma retração de consumo. Por isso que eu sempre digo que a crise de 29 ela é uma crise de superprodução ou de subconsumo. Quando Roosevelt cria o seguro-desemprego, ele está colocando no mercado para consumir os desempregados. Quer dizer, as pessoas, mesmo estando desempregadas, vão preservar um nível de consumo mínimo que seja, mas vão preservar. Observe que a idealização do seguro-desemprego foi tão extraordinária que o mundo inteiro copiou. Aliás, o seguro-desemprego tornou-se uma realidade tão firme e forte que até mesmo hoje, em economias neoliberais, o Estado, mesmo sendo contra a intervenção pública, os estados, em sua grande maioria, quase todos, não abrem mão do seguro-desemprego. Porque ele se tornou uma tábua de salvação. Correto? Por último, né, a última ação do New Deal, mas não menos importante, a geração de grandes obras públicas. Gente, eu estou falando de grandes obras. Eu não estou falando da construção de uma viela, entendeu? Eu estou falando da construção, por exemplo, de uma malha rodoviária que interligava os Estados Unidos inteiro. Eu estou falando da construção de rodovias que cortava desertos e que não prestam para quase nada, a não ser para fazer filme de terror, né? Todo filme de terror, ele acontece na rodovia deserta, o carro enguiça, aí a pessoa vai com um galão, num posto de gasolina, aparece um psicopata com um facão, com uma serra, querendo serrar a cabeça de todo mundo, enfim. As grandes obras públicas, às quais eu me refiro, por exemplo, a poderosíssima e grandiosa hidrelétrica de Rotterdam, a terceira maior do mundo. Não é? A construção do Empire State Building. Tá? Essas obras que foram privatizadas durante o governo Reagan foram criadas durante a gestão do Roosevelt. Então, graças a essas medidas e a outras que não vale a pena a gente comentar, aos poucos, Roosevelt foi tirando a economia americana da crise. E em 39, porque Roosevelt assumiu o poder em 33, em 39,
quando a Segunda Guerra Mundial explodiu, aí é que foi uma beleza. Porque os Estados Unidos usaram a Segunda Guerra para finalmente se livrar da crise mundial de 1929, né? Comercializando armamentos, enfim. O fato é que o keynesianismo ele gerou resultados tão positivos, o New Deal, junto com o keynesianismo, gerou resultados tão fantásticos que muitas nações copiaram o modelo de recuperação econômica norte-americana. Por exemplo, a Inglaterra copiou, entendeu? A França copiou. Muitas nações pelo mundo afora, o Canadá copiou. Muitas nações vão copiar o modelo criado pelo New Deal como solução, como alternativa para saírem da crise de 1929. O grande problema é que algumas nações, ao invés de optar pelo keynesianismo como alternativa para a crise, vão optar pelo nazifascismo. Nações como, por exemplo, a Alemanha, considerada, né, a grande referência em termos de nazifascismo, nações como Itália, nações como o Japão, nações como Grécia, nações como Portugal e Espanha. Essas nações são expoentes do regime nazifascista, tá? Essas nações, ao invés de optarem pelo keynesianismo como alternativa para saírem da crise de 1929, resolvem optar pelo nazifascismo. Ao invés de optarem pelo keynesianismo, essas nações, outras também, mas essas são as que mais se destacaram, está aqui registrado, optaram por uma alternativa diferente da alternativa keynesiana. Certo? Há quem diga que o nazifascismo é uma espécie de terceira via. Pelo seguinte, há quem diga que o nazifascismo é uma espécie de terceira via. Por quê? O que nós estamos vendo aqui é a crise do liberalismo. A crise 29 é a crise do liberalismo. Uma alternativa para a crise do liberalismo era a adoção do socialismo real, o praticado pela União Soviética. A outra alternativa para a crise do liberalismo seria o keynesianismo. A outra alternativa seria o keynesianismo. E apareceu como uma terceira via que não era nem keynesiana, nem liberal, o nazifascismo. Por isso é que a gente pode dizer que o nazifascismo ele era antidemocrático,
porque o keynesianismo é democrático, e o nazifascismo, ele era antiliberal, antidemocrático e anticomunista. Isso é bem interessante. Então, a gente pode afirmar com toda certeza que o nazifascismo era antiliberal, ele era antiliberal, anticomunista e antidemocrático. Era uma terceira via. Por isso que a expressão do nazifascismo é exatamente a existência desses líderes psicóticos ditatoriais, e teve como maior expoente o Adolf Hitler na Alemanha. Entendeu? Então, algumas nações, ao invés de optarem pelo keynesianismo ou pelo socialismo real, optaram pelo nazifascismo. Porque, veja bem, que o liberalismo está em crise, isso é fato. Então, o capitalismo liberal está em crise. Existem duas formas de se retirar o capitalismo liberal da crise. Uma é a keynesiana e a outra é o socialismo soviético. O nazifascismo, ele aparece como uma terceira saída, uma terceira maneira, uma terceira fórmula de retirar o mundo da crise do capitalismo liberal. Mas, afinal de contas, o que seria, de fato, o nazifascismo? A maior estudiosa do nazifascismo no mundo é uma alemã, uma filósofa alemã judia, chamada Hannah Arendt. E Hannah Arendt define o nazifascismo, conceitua da seguinte forma: filosofia político-econômica e social. Alguns preferem colocar assim: proposta de construção de uma nova sociedade. Correto? Então, filosofia política, econômica e social, proposta de construção de uma nova sociedade criada após a Primeira Guerra Mundial por ex-combatentes. Tome cuidado. Quem criou a ideologia nazifascista, quem criou esta nova proposta de sociedade, foram ex-combatentes da Primeira Guerra e que foram derrotados. Foram ex-combatentes derrotados durante a guerra e que nutriam um sentimento de revanche, um sentimento de vingança gigante, tá? Por isso que uma das ideologias que mais retroalimentava o nazifascismo era o revanchismo. Não é acidental, porque o nazifascismo ele foi criado por ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial que estavam frustrados com o resultado da guerra e queriam, de alguma maneira, rever esse resultado. Entendeu? Tentar reconstruir a história, tentar rever esse resultado. Então, essa proposta de construção de uma nova sociedade foi feita por ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Não é à toa que
a maior estudiosa de nazifascismo no mundo, Hannah Arendt, ela chama o nazifascismo de ideologia dos fracassados. É a ideologia dos fracassados. Exatamente por conta desse viés, tá? Exatamente pelo fato dessa proposta ter sido construída, ter sido idealizada por ex-combatentes da Primeira Guerra. Agora, a proposta nazifascista, ela foi construída com dois objetivos. Primeiro, retirar as nações da crise do capitalismo liberal. Tome cuidado com isso. Se aparecer numa prova, o capitalismo já estava em crise após a Primeira Guerra, verdadeiro. O capitalismo já estava em crise após a Primeira Guerra. Agora, quando chegamos em 1929, esta crise se intensificou, porque estourou o que na economia convenciona-se chamar de bolha. Digamos que de 19 a 29 havia uma crise em latência e os Estados Unidos estavam segurando. Tá? E em 29, com o crack da Bolsa, essa crise explodiu. Por isso que a proposta nazifascista ela vai surgir imediatamente após a Primeira Guerra. Então, um dos objetivos era a contenção da crise do capitalismo liberal, tirar as nações da crise do capitalismo e o segundo objetivo era conter o comunismo internacional. Por isso que nós falamos agora há pouco e vamos reiterar que era uma proposta anti-liberal e anticomunista. O nazifascismo, ele foi financiado, cuidado com isso, nada de teoria de conspiração e de histerias. O nazifascismo é uma ideologia de extrema direita. O nazifascismo é uma ideologia de extrema direita. Pelo amor de Deus. O nazifascismo é uma ideologia de extrema direita. Não existe nazismo de esquerda. É uma ideologia de extrema direita. Tanto que quem financiou o nazifascismo foram poderosas empresas do capitalismo mundial que queriam construir o nazifascismo para que ele servisse como um antídoto, como um escudo de contenção ao comunismo internacional. Então, seria o escudo, a barreira. Tanto no desenrolar da aula a gente verá, né, que no início Hitler foi endeusado pelas nações capitalistas e achavam que Hitler era amigo, porque Hitler tinha uma missão que era ajudá-los a conter o comunismo internacional. Pelo amor de Deus, guarda isso. A ideologia nazifascista era uma ideologia de extrema direita. Ele era antiliberal, anticomunista
e era uma ideologia de extrema-direita. Nada de maluquice, porque na prova vai cair dessa forma. Que o nazifascismo era uma ideologia de extrema-direita. E o detalhe: entre os anos de 1919 até 1945, ou seja, do final da Primeira Guerra até o final da Segunda, a proposta nazifascista de construção de uma nova sociedade se expandiu mais do que o keynesianismo e o socialismo juntos. De 1919 a 1945, a proposta nazifascista se expandiu mais do que o keynesianismo e o socialismo real juntos. Por que a proposta nazifascista conseguiu este expansionismo todo? O que era que o nazifascismo tinha de diferente, tinha de especial para se expandir tanto? Quais foram as causas que contribuíram e contribuíram demais para a expansão do nazifascismo no mundo? Na próxima aula a gente vê. Tranquilo? Um abraço e até a próxima aula.